A paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Louvamos a Deus por mais esta oportunidade que o Senhor nos dá, estarmos na sua presença. Agradecemos porque mais um mês se foi e o Senhor, na sua infinita bondade e graça, nos concede o privilégio de estarmos vivos. Mas como o apóstolo Paulo diz, a gente não sabe se é melhor ir ou ficar, né? Se a gente fica, a gente glorifica o nome dele, mas ir para junto dele é muito melhor. Enquanto estamos aqui, enquanto é desígnio do Senhor estarmos aqui, nós continuamos agradecendo a Ele por tudo que Ele tem feito por nós. Oremos. Senhor, te louvamos, te adoramos e te bendizemos. Agradecemos porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Agradecemos, Pai querido, porque tu tens nos guardado, tu tens nos protegido, tens nos alimentado, nos vestido, nos dado, Pai querido, toda sorte de privilégios que nós te louvamos, Pai. Queremos consagrar a Ti este tempo, na Tua presença, pedindo a Ti que o Teu Espírito de entendimento seja sobre as nossas vidas, para que nós possamos receber os ensinamentos que vêm do Senhor. Peço, Pai querido, que o Senhor me capacite a honrar o Senhor na exposição da Tua palavra. Ora em nome de Jesus. Amém. Passe mais uma vez, paz seja convosco. Amém. Louvo a Deus porque você está aqui conosco. Sem você não haveria igreja. Igreja é muito mais do que um templo, muito mais do que uma reunião de pessoas, mas uma reunião de filhos e filhas de Deus, ainda em processo de transformação, um longo processo, mas em processo. O que importa é que a gente não esteja parado, a gente não pode estar parado, a gente está sempre em movimento. Estamos meditando dentro da temática da teologia da alegria, falando a respeito da conversão. Semana passada nós começamos, dando continuidade a esse tema. Nós estávamos falando quão desesperadora é a nossa condição. E falamos que todos deixamos de dar glória a Deus como deveríamos. A nossa ação é uma ação de achar que as coisas que acontecem segundo as nossas energias e nossas forças. Nós gostamos de sermos elevados, nós gostamos de ser elogiados. E citamos também na semana passada, em Romanos 1:23, que as pessoas, por não glorificarem a Deus, elas se tornam loucas. Elas trocam a glória de Deus por outras coisas. Então, a condição da glorificação ao Senhor, a condição de nós reconhecermos realmente a benditação dele nas nossas vidas todo o tempo, a ação de graças, é algo que tem que ser primordial nas nossas vidas. Nós temos que demandar nas nossas orações muito mais tempo em gratidão do que em petição. Sim, nós temos que pedir. E aí nós temos um outro extremo, que são pessoas que eu encontro, e as pessoas falam assim: não, eu não vou agradecer, porque eu não vou pedir, porque Deus sabe, então eu não preciso pedir nada. Não, Deus ele ordena que a gente peça. Então nós temos que realmente pedir. Mas muito mais do que pedir, nós temos que agradecer. Esta gratidão mostra quem nós somos e quem Deus é nas nossas vidas. Mas o que acontece é que nesse dia a dia, na atribuição do dia a dia, nós acabamos confiando apenas em nós mesmos. Aceitamos os créditos que deveriam ir a Ele, nós acreditamos que nós fizemos, e em tudo isso nós desprezamos ao Senhor. Falamos também que a consequência deste tipo de ação, de você não glorificar a Deus, traz uma consequência eterna. Sempre nas aberturas do meu culto noturno, eu tento trazer essa meditação para que a gente possa sempre pensar nessa condição terrena e eterna. Nós vivemos nesse planeta Terra, nós temos uma vida temporal aqui, mas essa vida temporal ela tem que ser sempre pensada, refletida em relação à vida eterna. Nós temos que viver uma vida intensa aqui, nós temos que ser felizes aqui, nós temos que viver bem aqui, mas nós temos que sempre estar com olho na glória eterna. Para as pessoas que não dão glórias a Deus, para pessoas que acham que são elas que resolvem, infelizmente o destino delas, nós falamos na semana passada, é o inferno. É um local de tristeza, um local de luta, é eterno também. E o inferno, ele não é terapêutico. Muitas pessoas acham que as pessoas vão passar uma temporada lá, como se fosse um spa espiritual, até que ela consiga fazer alguma coisa. Não. A pessoa que entrar ali,
ela nunca mais sai. Não há uma segunda chance. Há pessoas, falamos na semana passada ainda, há pessoas que pensam que esse castigo eterno ele é desproporcional, é muito grande. Poxa, a pessoa só fez isso, só fez aquilo outro, ela vai passar a eternidade inteira sofrendo. E aí nós falamos sobre essa condição em especial ímpar, de que o nosso pecado ele não é medido pelo que nós fazemos em relação a nós, ou em relação ao nosso próximo, e sim em relação a contra quem nós fazemos, que é o nosso Deus. Mesmo os pecados que nós cometemos, que afligem apenas as nossas vidas, em algumas situações, não em todas, alcoolismo, drogas, pessoas que são sozinhas. Eu tinha saído ontem com a Rosângela, e aí um rapaz ele veio conversar com a gente, e ele estava pedindo dinheiro, e ele falava que queria dinheiro para beber, e começou a falar algumas coisas lá, e a Rosângela perguntou para ele assim: quantos anos você tem? Ele falou: 32. E eu fiquei olhando assim, falei para ele: não tinha mesmo? E eu fiquei olhando assim. Há pessoas que sim recebem um revés na vida e elas acabam decaindo, mas há pessoas que elas optam por esse estilo de vida, e nós encontramos muitas pessoas desse jeito. Para essas pessoas o castigo ele é eterno, é que ela está acostumada a ficar no cantinho de lá. Deus, sabendo da nossa dificuldade, Deus, sabendo da nossa fragilidade, Ele entrega Jesus Cristo. Jesus Cristo, Ele é a resposta para a própria ira dele. Em contraste com essa condenação forte, grave, Ele coloca as maravilhas do Evangelho. E essa é uma verdade que nós não conseguimos de maneira nenhuma aprender sozinhos. E às vezes a gente fica olhando os nossos entes queridos e familiares, e a gente acha que as pessoas elas vão aprender aquilo sozinhas, elas não vão. Em algum momento alguém vai falar: não, a pessoa está perto de você. E é aquilo que nós temos falado bastante. Nós temos uma Jerusalém que são os nossos familiares. Nós não temos que nos preocupar com confins da terra, enquanto a nossa Jerusalém, que é a nossa família, ainda está precisando de palavra, precisando de algum tipo de ensino. Do que se trata essa sabedoria? Que sabedoria é essa que nós temos que ensinar às pessoas? O que nós falamos, as pessoas que já fizeram discipulado comigo, sobre a condição do testemunho, sim, é importante as pessoas virem à frente e falarem do que Deus tem feito. Deus tem feito maravilhas nas nossas vidas. Só que ver uma mesa como essa assim, a gente fala assim: nossa, eu acho que a gente vai ter que montar uma escala para hoje, porque é muito alimento, entende? E aí eu vejo uma situação como aquela lá da construção do tabernáculo, em que chega um momento em que o sacerdote olha para aquele povo e fala assim: pode parar de trazer? Não traz hoje não? Tem muito. Então nós temos motivação para agradecer. Para ter uma mesa farta como essa aqui, com certeza as pessoas têm uma mesa farta também em casa. E isso é benefício do Senhor, é benécia do Senhor. Mas será que é por causa disso que Cristo morreu? Será que é isso que vai levar as pessoas ao novo caminho da conversão? Será que eu falar apenas do que Deus tem feito na minha vida? Do que Deus tem me concedido? Que tem concedido muito a mim e creio que a vocês também. Será que é isso que vai converter as pessoas? Infelizmente não. Se assim fosse, os nossos cultos eles seriam cultos de testemunhos. E a gente vê muita igreja, em especial na televisão, em que as pessoas elas ficam momento após momento, testemunho até após testemunho. As pessoas elas se alegram com isso, e é motivo de alegria, mas não muda nada na minha vida. E não muda nada na sua vida. Testemunho das pessoas não converte corações. Músicas emocionantes no teclado não convertem pessoas. O que converte pessoas é a palavra de Deus. Se você não tiver nada a falar, leia o versículo. Ele é muito mais profundo. Ele é muito mais eficiente e eficaz do que qualquer testemunho e palavra que você venha poder dar. Às vezes. Porque eu penso que talvez até poder, porque eu me converti com um testemunho de palavra. Havia uma palavra. Não existe uma pessoa que se converte a partir de apenas uma história que é contada. Alguém semeou uma semente no teu coração de um versículo. Talvez aquele testemunho tenha sido o fertilizante. Talvez tenha sido aquela água, entendeu? Eu estou meio poético hoje, hein? Aquela poeta, hein? A água, aquela água refrescante, entendeu?
no momento de calor, entendeu? Hã? Saborizada. Não, que saborizado. Foi isso mesmo. Refrescante. Especial. Aquela água refrescante, entendeu? Aquele calor, Eu tinha falado entendeu? Maria dos Reis, né, sua vida para Jesus, ela, minha tia falava. E eu sempre levando. No dia que eu ouvi o testemunho de Saulo, eu disse, hoje. É algo que entra em ebulição no nosso coração, não é algo que pode saciar. E aí, mais alguns meses, nosso querido, se Deus assim me permitir, e a Aydra me agrada bastante, eu falei com ela, quanto mais se aproxima o casamento, mais ela tem que agradar o pastor, entendeu? Aí vão estar eles lá na praia, os dois, entendeu? Lá, tinha mesmo? Porto Galinhas. E aí vão estar lá naquele calorzão, e você vai entender, quando acontecer isso, vai ser que nem déjà vu. Você vai estar naquele calor lá no sol e tal, aí você decide ou tomar uma ducha e entrar no mar, quando aquela água bater no corpo, daquela refrescor. É a água que completou ali. Mas será que é apenas falar do que Deus tem concedido? Do que trata essa sabedoria? Na verdade, ela se trata da morte do Filho de Deus por pecadores como eu e você. Nós temos este benefício maior. Jenny, 1 Coríntios, depois você manda o zap. Eu sei que não. 1 Coríntios, capítulo 1, versos 23 e 24. 1 Coríntios, a Júlia quer saber isso, não? A Júlia já sabe ler? Você vai ler? 1 Coríntios, capítulo 1, versos 23 e 24. Vai querer um testemunho aqui? Quem é? Agora não é hora disso não, filho. Não incomodado não. Entrou na igreja e santificou. Hoje eu estou mais leve. Não tem problema não. Primeira coisa que eu estou contando as piadas. Vai lá. 1 Coríntios, capítulo 1, versos 23 e 24. Nós, porém, anunciamos Cristo crucificado, que para os judeus é escândalo, para os gentios é loucura, para aqueles que são chamados, tanto judeus como gregos, é Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Então esse é o centro da mensagem da igreja. Não há outra coisa. Não há outra mensagem. A gente circunda e cai aonde? Cristo crucificado. Cristo crucificado. Cristo crucificado. Eu estou lá em Gênesis. Cristo crucificado. Eu vou lá em Josué, Jeremias, Malaquias. Cristo crucificado. Cristo crucificado. A morte de Cristo é a sabedoria de Deus, pela qual o amor de Deus salva pecadores da ira divina, sem deixar de preservar e mostrar a justiça de Deus. É uma ação dupla, em que Cristo ele salva e cumpre o propósito. Aquela ira que ela tem que ser contida de alguma maneira, ela recai sobre os ombros do nosso Senhor. E aí aquela ação, essa ação maravilhosa de Deus, também alcança-nos no sentido da salvação. É uma ação dupla. Fale, Tim. Eu não estava mandando usar, só estava procurando um sinônimo para refrescante. Eu gostei. Também bem, gostei. Achou ou não? Achei. Então fala, ué. Reverdece, refrigera, arrefece e Não. ventila. Não gostei nada disso. Continua sendo refrescante. É muito fraquinho. Romanos capítulo 3, versos 25 e 26. A quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé para manifestar a sua justiça, por ter Deus na sua tolerância deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Deus propôs. Ele propôs o quê? Cristo. Ele traz essa proposição, Cristo. Deus propôs Cristo no seu sangue como propiciação, como sacrifício, mediante a fé, para manifestar a sua justiça. Por ter Deus na sua tolerância deixado impunes
os pecados anteriormente cometidos. O meu pecado, o seu pecado é digno de morte, inferno. Então, e aí eu trago apenas uma ilustração. Quando você cantar aquela musiquinha, restitui, eu quero de volta o que é meu, saiba que você está pedindo exatamente isso. Está amarrado, né? Está amarrado. A gente tem que começar a utilizar o entendimento e a sabedoria que Deus dá para saber o que nós falamos, o que nós cantamos. Não importa se a pessoa propôs com uma ideia, o que é que está sendo falado. O que é de volta, o que é seu por direito? O inferno. Porque eu não sei no que eles basearam essa música, mas às vezes não tem essa questão de, por exemplo, tem aquele, quando ele falou essa música, me veio aquele versículo mais ou menos que fala que o gafanhoto, tem um versículo que fala do gafanhoto, que se você não, na questão, acho que é na questão do dízimo, o gafanhoto come vai comer as suas coisas. Então será que esse tipo de música não você é está divagando. Pois é. Você conhece? Nós não sabemos a inspiração, então você está divagando. Eu sei, tipo assim, acho que algumas músicas evangélicas, eles pegam alguns versículos isolados para criar músicas. O centro dessas músicas é o homem. O centro dessas músicas é o homem. Os planos que foram embora, os sonhos que se perderam, o que é da festa agora, a luta que já morreu. Depois a gente dá a oportunidade. Nós não estamos falando não só na ira, e não estamos falando apenas na justiça. Não um ou outro, ambos. Deus é além de totalmente justo, Ele justifica o ímpio. É por isso que nós somos justos em Cristo. Se alguém perguntar, você é santo? Eu sou santo. Santo em Cristo. Você é justo? Justo deve. Apóstolo Paulo fala à igreja de Corinto, aos santos da igreja de Corinto, santificados em Cristo. Então nós temos que desmistificar essa condição de que há, por exemplo, um pensamento católico romano, em que a pessoa está com a auréolinha ali, entendeu? Ela foi justificada porque ela é santa, porque ela fez alguma coisa. Não. Tudo que nós temos e somos, o somos em Cristo. Você é santo? Sou. Santo é separado. Separado por Deus do meio das pessoas que são ímpias. Então eu sou santo. Não pelo meu esforço, não pela minha vontade, não pelo meu querer, mas por causa de Cristo. Eu sou justo em Cristo. Através do sacrifício dele, ele tira a ação dos meus pecados, a consequência dos meus pecados, e por isso diante de Deus, Deus olha para mim, por causa do sangue do Cordeiro, e fala assim, o justo. Não é a minha justiça, é a justiça dele. Não um ou outro, ambos. Deus é totalmente justo e também justifica o ímpio. Ele absolve o culpado, mas não tem culpa ao fazê-lo. Essas são as melhores notícias do mundo. Eu tenho o livramento a partir de Deus. A gente vê muito isso no Antigo Testamento. A gente vê muito isso no Antigo Testamento, quando fala assim, o povo de Israel vai lutar contra o exército dos sírios. Eles têm 150, 200 mil soldados. E o povo de lá, 1 milhão. 5, 6 vezes mais. E aí o versículo vem assim, Deus falando assim, vocês não precisam se preocupar não, porque vocês não vão ter que pelejar, quem vai lutar sou eu. Quando eles saem ali, aquele povo é totalmente dizimado, um começa a brigar com o outro, e olha que vê, não tem mais nada, não tem luta. Essa é a ação do nosso Deus, em especial em relação à nossa salvação. Nós guerreamos contra a nossa carne todos os dias, mas nós temos um fator que os loucos, que os ímpios, que os hereges não têm, que é a presença do Espírito Santo no nosso coração. Pois é, pastor, mas eu estou aqui com uma dúvida. Porque uma coisa que Deus faz na vida, Ele não desfaz. O que Deus disse do começo até o fim vai valer. Então, como é que eu sou santa hoje, na comparação, e se amanhã eu cometer um pecado horrível, eu vou parar no É mais lindo? Não, de jeito nenhum. Isso é o engano. O sangue do Cordeiro, ele não é apenas para o momento, o sangue do Cordeiro é durante toda a sua vida. O sangue, o Senhor, ele perdoa você antes de você cometer o pecado. Então as pessoas que já estão santas podem continuar pecando, é a verdade.
É exatamente o que o apóstolo Paulo fala, as pessoas começam exatamente a perguntar isso. Quer dizer que porque eu sou santo eu vou fazer o que eu quiser? Uma pessoa dos reis que é filha de Deus não vai agir dessa maneira, nunca. Porque o Espírito Santo de Deus constrange ela. Uma pessoa que fale essa frase, que pense dessa maneira, eu sou salvo, eu vou fazer o que eu quero, nunca foi salvo. Nunca foi convencido verdadeiramente no Espírito que ele é salvo. Os pecados nossos, desde o início até o fim, o Senhor ele nos proporciona. Ele é tanto onisciente, como ele é presciente. Onisciente, ele sabe de todas as coisas, e presciente, ele sabe cada coisa que nós vamos cometer. E mesmo assim, ele olha e fala assim: Maria dos Reis, você está perdoada. Por quê? Porque é ele que sofre. Se ele sofre, ele tem direito a falar assim: eu não quero cobrar. Você mesmo estava falando o que lá da faxineira lá que fez aquele negócio? Ela passou para não me dever, está me devendo, foi embora e eu decidi liberar. E os amigos? Maria dos Reis, você está fazendo papel de trouxa, e não sei o que, vamos para a polícia, coloca ela no pelourinho. Numa situação, numa condição sobrenatural, Deus faz a mesma coisa. Vai fazer? Paulo, uma coisa um pensamento que me ajudou muito a entender isso, quando nós tivemos essa conversa sobre esse assunto, eu fiquei muito na dúvida, né? Eu fiquei pensando, aí o que me solucionou foi bem assim: eu vejo sempre o próximo dia, e aí eu comecei a refletir: Deus é eterno. Ele está comigo, se relacionando comigo lá na eternidade. Eu estou com Ele lá na eternidade. E não vai depender de eu pecar aqui, digamos, eu fui e cometi um pecado. Eu estou com Deus lá na eternidade, Ele está conversando comigo, estou com meus irmãos, o Felipe sumiu e Felipe pecou lá atrás. Entendeu? Porque a gente vê uma coisa curta, e não é uma coisa curta, é extensa, é eterna. E eu tenho fé que eu já estou ceiando com Cristo lá na eternidade. Você vai estar lá? Ô Nicolas, eu vou estar. Pela graça de Jesus eu lá estarei. Mas isso aí é só para o pessoal que ficou antes, tá? Essa fala que você falou para Maria dos Reis, né, tirando a dúvida, aqui em Romanos 6, bem rapidinho, falando: livrados do pecado pela graça. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que ele seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós que para ele morremos? Aí tem todo o capítulo 6. É esse o versículo. O apóstolo Paulo estava pregando o que eu estou pregando. E aí uma pessoa levantou e falou que você está louco. Aí ele respondeu e falou assim: como? Como que aqueles que já viveram, já nasceram com Cristo vão continuar morrendo? Não vão. 2 Coríntios 5, 21. Você já leu? Já. Felipe? Segundo o quê? 2 Coríntios 5, 21. Se souber de cabeça também não precisa, pode ler. Cinco. 21. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiças de Deus. Aquele que não conheceu o pecado, quem é esse? Jesus Cristo. Aquele que não conheceu o pecado, Jesus Cristo. E ele fala: ele o fez pecado por nós. Ele quem? Deus Pai. Deus ele impõe, coloca sobre a vida de Cristo exatamente o ônus do meu pecado e do seu pecado, para que nós possamos o quê? Receber a justiça de Deus. Romanos 8,3. Dá uma renda, tá vendo? Romanos o quê? 8,3. Porquanto o que for impossível a lei, o que for impossível. Romanos 8,3? É. Percebe? Mas dá renda. Porquanto o que for impossível à lei, no que estava enfermo pela carne, isso fez Deus enviar o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado. E com efeito condenou Deus na carne o pecado. Deus ele envia o seu próprio Filho, ele se despoja da sua glória, se despoja da sua majestade, e ele se reveste em semelhança de carne pecaminosa. Não tem pecado sobre a vida dele, mas ele se reveste disso. 1 Pedro 2,24. Moisés. Pedro 2, 24. 1 Pedro capítulo 2, verso 24.
carregando Ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados. Tá? Então, por causa do sacrifício dele, por causa de tudo que ele sofreu, nós somos sarados. Sarados como? Diante de quem? Diante de quem dos reis? Diante de Deus. Quando ele olha a você, ele vê quem? Cristo. Ele não vê você. Ele não vê a tua mentira, ele não vê seu mau humor, ele não vê suas brigas, ele não vê nada disso. Porque ele vê quem? Jesus Cristo. Por isso que nós somos justos em Cristo. 1 Pedro, capítulo 3, verso 18. Benízia. 1 Pedro, capítulo 3, verso 18. Pulou Pedro? Como é que é? Pulou Pedro? Não, pode falar, Pedro. Vai lá. É 1 Pedro 3. 1 Pedro 3, 18. Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus. E aí é o... desculpa, continua. Mortos sim na carne, mas vivificados no Espírito. Jesus Cristo morreu que horas? Já falei isso. 6 ou 9 da manhã. 3 Não. Que horas que Cristo morreu? 3 horas da tarde. 3 horas da tarde. Foi 6, ele fala... Hora nona, né? A hora sexta. Hora nona. Hora nona. Hora nona. Lembre-se sempre quando ele fala hora nona, esse cálculo era um cálculo que era feito para dividir o trabalho dos soldados romanos. Então, eles eram divididos em escalas. Então, eles trabalhavam em períodos. Então, quando se fala hora nona, é mais 6. Tá? Tanto que quando o apóstolo Pedro, ele tem aquele Atos 2,8 lá com a manifestação do Espírito Santo, ele fala assim, olha, não dá para estar bêbado essa hora. O povo nem chegou, não está preparando para o almoço e nem ainda está na balada, já é dia. Então, Cristo ele morre 3 horas da tarde. O que aconteceu 3 horas da tarde? Escureceu. Não, o que mais? O que estava acontecendo no templo? Calma, não. Se você sabe, deixa pelo menos o povo pensar. O que estava acontecendo no templo lá, 3 horas da tarde? O véu. O que mais? Terremoto. Hã? Terremoto. Não, no terremoto não foi no templo. O que estava acontecendo o que acontecia todo dia, 3 horas da tarde no templo? Julgamento. Não. Quem que leu por último agora? Lê de novo. Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, mortos sim na carne, mas vivificados no Espírito. O que estava acontecendo no templo às 3 horas da tarde? Sacrifício. Sacrifício do quê? Do cordeiro. Para ver o quê? A restabelecimento do relacionamento do homem, do povo de Israel com Deus. Por isso que Cristo morreu uma vez, não há mais necessidade. Aí a gente vai para o véu. O véu se rasga, não há mais necessidade do quê? Sacrifício animal. Porque o sacrifício foi feito. Entendeu? Então essa é a importância do que nós estamos falando. Naquele momento ele acabou o sacrifício animal ali? Espiritualmente, sobrenaturalmente, sim. O povo de Israel continua fazendo. Mas a partir do momento em que rasga o véu, é Deus falando, eu não preciso mais disso. Não precisa mais de um sacerdote, não precisa mais do pastor Paulo para você chegar a Deus. Precisa de Cristo. Você precisa de Cristo. Você vai estar lá no seu quarto, você se ajoelha, você vai orar, você vai buscar e Deus vai falar contigo. Não precisa de sacrifício, não precisa de nada. Por quê? Jesus Cristo, ele já morreu uma vez e essa vez é suficiente para os seus pecados. Então você tem a liberdade. Traz para ele botar isso na cabeça e viver com isso na cabeça sem tirar. Repete. É a coisa mais importante. Aí você acha que eu vou falar aqui porque Deus ele me deu um carro novo, isso vai converter alguém? Nada, é isso que converte. Por isso que Spurgeon, que é o príncipe dos pregadores, ele fala, e eu prego Jesus Cristo e Cristo crucificado. Crucificado. Tá? Romanos 6,5, Pedro, por gentileza. Romanos capítulo 6, verso 5.
Sabe de cabeça? Porque fomos unidos com ele. Peraí. Mais alto, Pedrão. Vai lá. Porque fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. E aí, pela sua graça, estaremos lá. Ele fala: se somos unidos com ele na semelhança da sua morte, ou seja, ele morreu por mim e por você. Diante de Deus, Deus olha para mim e para você como se fosse Cristo, e Cristo crucificado. Se somos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Quem que fala isso? É o apóstolo Paulo? Não, é o apóstolo Paulo, não é o pastor Paulo. É o apóstolo Paulo. Ele fala para mim e para você assim: nós somos semelhantes a ele, não por nossa ação, mas pela ação dele. Se a notícia mais aterradora do mundo é que caímos sob a condenação do nosso Criador e que ele é obrigado, entre aspas, porque ele assim determinou, pelo seu próprio caráter justo, a preservar o valor da sua glória, derramando sua ira sobre o nosso pecado, então a melhor notícia do mundo é o Evangelho. É que Deus decretou um meio de salvação que também preserva o valor da sua glória. Então, o sacrifício de Cristo, ele é duplo, volto a dizer. Ele satisfaz a necessidade da justiça, cumpre o peso da justiça e também salva a minha vida e a sua vida. Então, quando ele olha para você e fala assim: olha, Diene, mentiu de novo, merece o inferno. Não, mas o sacrifício de Cristo é muito mais precioso. Pagou. Entende? Essa é a boa nova da conversão. Pastor, Vai. eu estava conversando com um rapaz que deu uma aula para mim e eu estava explicando sobre isso para ele. Eu falei: você acredita que Deus ele é onipotente, onipresente, onisciente, ele está em todo lugar, todo momento, no presente, passado e futuro? Ele: sim, eu acredito. E você acha que você pode fazer alguma coisa? Sim, eu tenho livre-arbítrio. Então você pode fazer alguma coisa fora da vontade de Deus? Ele: eu posso, então você é soberano? Aí eu peguei e falei: você acredita que cara não cai uma folha do pé de árvore sem o consentimento de Deus? Ele: sim. E como que você pode fazer alguma coisa fora da vontade de Deus? Entenda que esse conceito é um conceito que nós vivemos 20, 30, 40 anos com ele, tá? E nós temos que ter muito amor e muito cuidado para falar esse tipo de coisa, porque o conceito do livre-arbítrio, eu faço o que eu quero, é algo que nasce conosco, mas quando nós entendemos a condição da soberania de Deus, a gente vai deixando isso de lado, e aí nós temos que ter cuidado em falar isso com a pessoa, não usar isso. Não estou dizendo que você está fazendo isso, eu estou dizendo que nós temos que ter cuidado, porque uma pessoa que ouve uma mensagem como essa, ela tem que ouvir uma situação em amor. Se nós usarmos como uma ferramenta de confronto, é aquele exemplo que eu sempre uso. Moisés, ele luta lá Muay Thai, ele luta lá o Jiu-Jitsu, não com Muay Thai. Quando o cara ele arma para te dar um golpe, o que você faz? Se você for sem sabedoria, sem ação de Deus, a pessoa ela se defende. E eu volto a dizer, eu estou dizendo que foi o que você fez. Mas sempre que a gente for levar o Evangelho, a gente tem que entender que nós somos graciosamente alcançados por Ele. Seja no livre-arbítrio, não no livre-arbítrio, o que quer que seja, nós temos que ter muito amor, porque as pessoas elas não entendem isso. E se você sabe, você tem que agir com amor com as pessoas. Da mesma maneira que Deus age com você. Uma vez eu vi uma afirmação falando assim, que só quem teve essa liberdade plena foi Cristo e Adão, mas após a queda, a gente não tem mais essa liberdade plena, entendeu? Só Cristo e Adão, isso está certo? Isso é um tema que a gente teria que estudar com mais profundidade. Eu não vou responder isso para você, mas a resposta é sim, tá? O que temos de fazer para ser salvos? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que carregar a minha cruz até a Aparecida? Eu tenho que entregar o meu dízimo. Se eu não entregar meu dízimo, eu estou roubando a Deus. E se eu estou roubando a Deus e os ladrões não entram no reino dos céus, eu vou para o inferno? Não, gente, não é isso. Tem nada a ver. Se a gente entender que Deus ele é mensurado, o amor dele é mensurado em relação a partir da minha atitude humana, ele não é Deus. Essas coisas elas são consequências. A obediência é uma consequência do amor.
Nós somos obedientes a Deus por causa do amor. Você não tem que cumprir uma lista de pré-requisitos para que você possa entrar no reino de Deus. Porque você é salvo, você faz. Batismo. João Batista chega os fariseus e fala: nós queremos ser batizados. João Batista dá uma resposta dura para aqueles homens e fala assim: hipócritas, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? O que o João Batista está falando ali? Vocês vão querer cumprir mais um item? Ou vocês achar que vocês são salvos pelo seu próprio esforço? Há algum arrependimento no coração de vocês? E eu não sei se aqueles homens foram ou não foram batizados, mas as pessoas que elas ficam buscando cumprir pré-requisitos para ser aceitos por Deus, não conhecem a Deus. Nós vemos para a igreja, a gente vem para a igreja para adorar ao Senhor, mas não é a minha vinda à igreja que vai me salvar. Não é o tempo de leitura da Bíblia que vai me salvar. Não é o tempo de oração que vai me salvar. Mas se eu sou salvo, eu não posso deixar de ir na casa do meu Deus. Se eu sou salvo, eu não posso me apartar da leitura das Escrituras, porque a palavra de Deus, ela é viva e ela me alimenta. Deus, aleluia. Louvado seja Deus. Eu quero empolgado, hein? Não tem como. Aleluia. Não tem como você ter o Espírito Santo de Deus no seu coração e você não compartilhar com as pessoas. Aleluia. Ah, eu vou agora, eu acredito em Deus, eu sou salvo, eu sou amado de Deus. Felipe, o que você faz? Não, eu acordo de manhã e eu vou procurar flores baratas. Tem que procurar. E vai lá e compra. E aí ele vende. Aí chega de noite, ele vai vender. Aí ele volta. Dá um beijo na Rayane e vai dormir. Aí acorda de novo, faz tudo de novo. Aí no final da semana, será que a nossa vida cristã é isso só? Será que a morte do todo soberano Deus, ela é resumida no nosso dia a dia para você ter 10 anos, 20 anos, 5 anos, 70, 80? Será que é isso? Não é, gente. É muito mais que isso. O nosso Deus, ele não tem um coração imutável. Ele não vai mudar. É por isso que a gente volta para a pergunta dos reis. Independente do que você fizer, a graça é tão maravilhosa de Deus, que independente do que nós fizermos, Ele continua nos amando. Não é o amor meu e o seu amor. O amor nosso é condicional. É um ente querido seu pisar na bola e você fala: eu vou embora. Acabou. Não quero mais. Vou começar de novo. E isso que eu estou falando aqui vale para pelo menos uns 6 ou 7 da igreja hoje. Né? Não, gente, o amor de Deus, ele é imutável. O nosso amor é mutável. Mas através do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, porque Ele tem no nosso coração esse contexto de mudança e transformação, a gente tem que exteriorizar isso para as pessoas. Você não pode ter isso guardado no seu coração. Não é possível você ficar a semana inteira sem falar com ninguém de Cristo. Achar que a sua semana é apenas para trabalhar. Fala, Moisés. Eu achei, em questão dessa salvação, né? No começo que o Felipe estava me ensinando um pouco, eu já cheguei a pensar dessa forma, eu sou salvo, eu posso fazer o que eu quero. Todo mundo já pensou isso. Eu já pensei isso. Eu já posso fazer o que eu quero, e dentro desse contexto também de pensar assim, acho que se você é salvo, você vai começar a refletir. Já pensei até em largar, vou largar. Acho que nem largar eu consigo. Acho que por ser salvo, não tentar ir para a igreja, não tentar fazer nada. Mas nem isso, acho que por ser salvo, eu consigo. A ilustração o cara foi fisgado por um peixe. Você já viu aquelas cenas do peixe? O peixe foi fisgado. Ele vai, volta, entra embaixo do mato e vai, não sei o quê. E o cara puxa da linha e puxa. Chega uma hora. Não tem mais força. Não tem mais força. Os nossos altos e baixos, eles são normais. Deus sabe disso. Ele sabe das minhas fragilidades, das suas fragilidades. Isso é a demonstração do amor de Deus. De vezes que a gente dá vontade de desistir, de abandonar tudo, e eu fico imaginando Deus olhando para mim, para você. Eu falo porque eu também já fiz isso muito. Deus, ele olha e fala assim: parece um baby, né? Aí a gente olha para a Júlia, quando ela dá os piti dela, a gente fala assim: poxa, será que ela não vai aprender? A gente age igual. Somos como crianças. A gente faz a mesma coisa. Antes fosse. A gente age igual.
A gente tem alimentação. Vocês viram, eu postei hoje lá no grupo da igreja. O missionário Charles, que é o missionário que nós ajudamos, ele está lá. E ele mostrou algumas coisas, né? A foto que eu não consegui compartilhar, ele mostra lá aquela foto da cabana. Gente, a gente tem lugar de morar. Tem água, comida, luz. Só isso deveria ser o suficiente para nós sermos eternamente gratos. E a gente continua, não quero, Deus, não quero mais você. Porque fulano me machucou, não sei o que. Gente, a condição do nosso de ser humano aqui é de sermos rejeitados em Cristo. A pessoa que ela abandona verdadeiramente o Evangelho nunca foi salva. Nunca foi salva. E aí é milhares e milhares e milhares de pessoas que estão saindo e você, mais uma vez, está aqui. É aquela musiquinha, né? Eis-me aqui, outra vez. De novo, Senhor. Diante de Ti abro o meu coração. Essa é a nossa vida, é a nossa oração. O que temos que fazer para sermos salvos? Primeira coisa é dar as costas ao pecado e confiar no Salvador. É claro que essa decisão de dar as costas ao pecado e confiar no Senhor e Salvador das nossas vidas, ela é algo que tem uma premissa. Cristo tem que ter tocado o nosso coração. Aquela musiquinha que a gente canta. Tocou-me, Jesus tocou-me, de paz Ele encheu o meu coração. Quando Ele toca no seu coração, acabou, já era. Não tem mudança, não tem alternativa. Eu acho que eu li uma passagem lá no Novo Testamento, certa vez, em que ele falava assim, não lembro de que é. Ele falava assim, acho que é 1 João, se eles fossem dos nossos, eles nunca tinham partido. Nunca. Então, as pessoas que orbitam na nossa vida e se afastam do Senhor, é duas opções. Ou nunca conheceu o Senhor, ou está passando por um tempo de deserto e Deus vai resgatar. É por isso que a nossa posição é de oração e de suporte. Quantas vezes a pessoa quiser ajuda, você ajuda, mas com muito amor. Então, já comecei discipulados com pessoas 10 vezes, 15 vezes, 8 vezes, vai e volta, vai e volta, vai e volta. Quando a pessoa estiver pronta, ela volta. E se não tiver, nunca foi. Não é um fardo sobre as nossas vidas. Mas nós temos que entender que essa condição de nós começarmos a dar as costas ao pecado tem que ser uma realidade nas nossas vidas. Nós temos que olhar para o pecado de uma maneira diferente. Eu até pensei em falar isso, né? No hino que nós cantamos, o do Mais Pureza Dá-me, é o 57 ou 271? 271, quer ver? Fala assim. Mais pureza, no final, né? Cadê? É isso? No verso 3 fala assim, mais confiança dá-me, mais vida em Jesus, mais do seu domínio, mais da sua luz, mais da rica esperança, mais obras aqui, mais ânsias da glória. E aí passou na minha cabeça quando eu estava cantando assim, mais ânsias de vômito em relação ao pecado. É algo que só da gente pensar em dar aquele mal-estar. Todo mundo tem uma coisa que dá mal-estar, né? Então a minha esposa, por exemplo, quando vê um rato no filme, entendeu? Cada um tem uma coisa que traz um mal-estar. Eu oro para que você tenha a mesma sensação em relação ao pecado. Para mim também, claro. Amém? Vamos para o nosso intervalo. São 10h29, 10h45 nós estaremos retornando para a glória, honra e louvor do teu nome. Amém.